Olá! No primeiro semestre de 2018, o comércio varejista, em geral, registrou aumento de 3,1% no faturamento, em relação ao primeiro semestre de 2017. Mas um setor com características muito próprias teve um aumento de quase 7%, as franquias. Para entender um pouco mais desse negócio, que não engloba só o comércio, mas se estende também pelos ramos dos serviços e da indústria, nós recebemos hoje a diretora da Associação Brasileira de Franchising no Centro-Oeste, Cláudia Vobeto. Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olá, Antônio, o prazer é todo nosso de poder participar, contribuir com o teu conteúdo. Então, explica um pouquinho para a gente como é que no momento em que a gente está ainda numa recessão, uma economia quase parada, o setor de franquias cresceu quase o dobro do que o restante, em termos de faturamento, né, do que o restante do setor de comércios. Vamos falar um pouquinho mais para o nosso telespectador o que é e como funcionam as franquias. Vamos começar então por esse aumento de faturamento. Bom, a gente percebe que esse impulsionamento que houve no setor de franquias, ele vem partindo de uma crescente, de uma crise que aconteceu, que foi avassaladora, 2015, 2016, onde a gente teve muito desemprego. Ali, muitos profissionais qualificados no mercado saíram com suas rescisões, com a sua capacidade de investimento, e não poderia ser diferente, buscaram segmentos que tivessem uma característica e uma formatação já pronta, ou seja, mais profissionalismo, né? Então, a gente percebe que esse crescimento, ele é dado, sim, a partir dessa crise. Ele vem numa crescente já há alguns anos, mas ele foi bem impulsionado nesse momento. Foi um momento de crise e, como não poderia ser diferente, um momento de oportunidade também. O setor de franquias, né, que é, usando a tradução, o setor de franquias, ele cresceu muito, ele surgiu, ele chegou no Brasil mesmo, firmemente, no fim da década de 1990, né? E a gente também vivia ali uma crise econômica. Então, parece que nos momentos de crise as franquias se sobressaem. Quando eu falo de profissionalismo, realmente é o que acontece, porque quando você tem a opção de montar um negócio próprio, você tem um capital, você é um investidor, que você tem uma qualificação, você já tem um histórico profissional, e você busca segurança, mas você tem uma veia empreendedora. Então, o que você busca? Você busca um segmento que seja mais qualificado e que te capacite nas competências que você não tem. Porque o segmento de franquias, ele propicia isso. Ele pega um profissional que tem uma capacidade muito grande, por exemplo, em marketing, em atendimento, com pessoas, com RH, e traz uma qualificação técnica, muitas vezes, na área financeira, que é algo que, às vezes, o profissional, para ser administrador, ele leva 5, 6 anos para se desenvolver. E, às vezes, é isso que afunda um comércio, um negócio iniciado por uma pessoa que, numa situação dessa, que tem algum capital, embora não muito, que se aventura na área de algum tipo de empreendimento, mas não tem esse suporte. Então, a franquia dá esse suporte? O que eu sempre digo é o seguinte, existe uma pergunta que você sempre deve fazer quando você vai empreender. Você entende de negócios ou você entende do negócio? Porque não basta você ser, por exemplo, uma cabeleireira, entender tudo do seu negócio, eu sei tudo, eu sei como eu cobro, eu sei quanto custa o meu produto, eu sei qual é o comportamento do meu cliente, mas você não ter aquele embasamento técnico necessário na gestão do teu negócio que vai capacitar uma equipe, que vai possibilitar que a equipe absorva todo o conhecimento que você tem. E a franquia, ela te dá essa possibilidade olhando cada um dos detalhes necessários para que o seu negócio... Porque não basta ser bom num segmento, né, numa coisa, numa área da empresa. Para que um empreendimento dê certo, você precisa ser bom em todas as áreas, marketing, RH... Então, vamos lá, vamos aqui montar um negócio juntas, né? Eu sou uma cabeleireira, você tem aí uma grande rede de salão e eu quero decidir abrir, então, o meu próprio negócio. E eu chego para você, olha, Cláudia, eu quero abrir um salão e eu achei que, de repente, montar uma franquia do seu é legal. O que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa é
a franqueadora ter o compromisso de avaliar o seu perfil, se o seu perfil é um perfil capaz de se desenvolver para chegar no nível de necessidade que a franquia tem. Porque não basta você ter capital e querer investir, você precisa realmente se capacitar. E algumas pessoas não estão aptas a aprender. Né? Então, a gente vai fazer uma análise do teu perfil. Fazendo e entendendo que você tem os requisitos mínimos para abrir um negócio e para aprender, nós vamos, então, começar a te capacitar. Né? Então, nós vamos conhecendo o teu perfil, nós vamos entender o que a Antônia tem de melhor, o que ela tem de necessidade ali para ser desenvolvido, quais as competências, as habilidades que ela tem. De repente, não serve para um salão de beleza, mas pode servir para outra coisa? Pode servir para outra coisa, claro. Né? Então, não basta simplesmente olhar, quando você vai escolher uma franquia, você falar, puxa, essa franquia dá um bom dinheiro, né? Essa franquia me dá uma lucratividade média aí de 15%, 20% ao mês. Não, você tem que olhar se você vai se identificar com esse negócio, porque você vai fazer isso para o resto da sua vida, preferencialmente, né? Ninguém investe para ficar 2 anos num negócio. Você né? pode, inclusive, eu posso, inclusive, não ser uma cabeleireira e montar um salão de beleza? Você pode ser uma administradora, né? Preferencialmente que você tenha características de administradora. Quando você falou em capacitar aqui essa pessoa que pretende abrir um negócio, a gente está falando aqui especificamente de franquia, mas isso também serve para qualquer outro tipo de negócio? Uma capacitação na área administrativa é sempre fundamental? É fundamental, mas em especial em franquias, eu falo de especificação do negócio mesmo, né? Existem particularidades do negócio que são essenciais para que aquele negócio se desenvolva. Você busca uma franquia, você busca primeiramente know-how. Alguém que busca, além de uma marca, está buscando um franqueador que já tenha experiência, que já tenha vivenciado todas as questões que podem ocorrer, todas as dificuldades, né? Todos os riscos daquele negócio. E a experiência do franqueador, ele minimiza o risco do investimento. E é por isso que a franquia se torna um excelente investimento. Fica mais interessante. A gente tem aqui, a partir até dos dados da Associação Brasileira de Franchising, a gente montou algumas artes aqui, onde a gente possa, alguns gráficos, onde a gente possa ilustrar para o nosso telespectador um pouco. Isso são números do segundo trimestre de 2018, né? E abertura e fechamento de lojas. 3,1 lojas mais, né, foram abertas, 1,3 fechadas e a gente tem aí um saldo positivo. O que é esse fechado aqui? São lojas que foram abertas logo e não deram certo, já fecharam? São lojas que já estavam abertas e vieram fechando? Mas o fato é que a gente ainda tem um saldo positivo bem razoável. Bem razoável, né? Se você comparar com outros momentos, né? E se comparar com o varejo, né, tradicional, a taxa de abertura de unidades de negócios próprios e fechamento, ela é muito mais alta, né? Mas isso aqui a gente percebe o seguinte, que os fechamentos, eles ocorrem porque é um ledo engano um investidor procurar uma franquia e acreditar que só porque está comprando uma grande marca, adquirindo uma grande marca, ele está se resguardando de que o negócio dele não tem risco. Se ele não for um bom operador, se ele não vestir a camisa, não arregaçar as mangas e não for para frente do negócio mesmo e aprender e dominar esse negócio, não vai ter milagre, né? Cliente não cai do céu. Então, precisa fazer o dever de casa. O franqueador, ele se limita a ensinar, orientar e dar suporte nas dificuldades. É uma decisão do franqueado também corroborar com o sistema. É uma decisão do franqueado seguir esse padrão, é uma decisão do franqueado dividir as dificuldades com o franqueador. Né? Vamos falar aqui de uma área mais feminina, por exemplo, moda, né? Porque a gente está falando de área feminina, a gente falou aqui de cabeleireiro no nosso negócio imaginário aqui. Vamos falar uma área de moda, por exemplo, né? Se alguém chega e diz, não, eu quero abrir uma loja, uma boutique, uma pequena boutique, numa área X aqui de Brasília. Você, como uma franqueadora, por exemplo, você vai lá nessa área, você examina e diz, olha, essa área é legal, essa área não é legal, eu tenho pesquisas que mostram, eu estou falando você, mas assim, um franqueador de qualquer negócio, essa mesma pergunta vale para qualquer tipo de negócio. Ele vai lá, ele verifica, ele orienta o franqueado, como é que é essa relação aí? Como eu te expliquei, o franqueador, ele tem experiência.
E o mínimo que se espera é que ele transfira toda essa experiência para o potencial franqueado, para o futuro franqueado. Isso é fato? Isso é fato. É necessário, né, para que o sistema perpetue e continue crescendo como está, é necessário. Agora, é uma decisão do franqueador também, até que ponto ele dá suporte. A grande maioria das redes saudáveis, sólidas, elas vão apoiar o candidato à franquia desde o primeiro momento na escolha do seu ponto. Eu quero abrir uma loja de moda de determinada marca no shopping X. Esse shopping é bom? Shopping está maturado? Ninguém melhor que o franqueador que já tem uma experiência com outros shoppings, com outros mercados e até com o mercado local para dar uma resposta mais assertiva, né? A gente tem aqui nos nossos gráficos um outro onde a gente mostra o faturamento, né, da área de franquias, e aí não é surpresa que a gente tem aqui, a gente pegou 2 ramos de comércio e alimentação, saúde e bem-estar, mistura um pouco com serviço, né? Mas o serviço propriamente dito, eu queria que você explicasse para a gente também um pouco o que é esse franqueamento de serviço, né? Que tipo de serviço pode ser franqueado? E essa questão da alimentação aqui, que é o que chegou primeiro, né? É o mais conhecido. Começou, né? A franquia começou por alimentação, então é natural que haja uma busca maior também pelo segmento. Mas quando a gente olha aqui um pouco para a saúde e bem-estar, a gente observa o seguinte: nós tivemos há 2 anos e no ano passado um boom muito grande aqui nessa 2017. área de saúde, 2017, 2016, onde a gente observou foi até ressegmentado isso, né? Porque não existia ali um segmento específico de bem-estar, então a BF passou a segmentar. São as academias, salão, não? A salão entra aí. Um outro segmento também são as lojas de alimentação natural, né? E vários outros negócios, outros modelos de negócio. Agora, a gente vem observando 2017 e 2018 com uma tendência bem expressiva num segmento de entretenimento, hotelaria, lazer, entretenimento. Então, esses segmentos são segmentos que a gente já está observando no primeiro semestre de 2018 e acreditamos que vamos fechar e serão segmentos que mais vão crescer. Entretenimento está crescendo de uma forma muito geral no país, Acho que as pessoas querem se divertir mais, né? No meio de tanta crise, as pessoas querem um pouco de um pouco de circo, né? Exatamente, né? Viver um pouco mais a vida, né? Então, falando um pouquinho mais, né? nesse crescimento, então, está começando agora o serviço, Sim, né? nós que temos tipo também... de serviço vocês identificam aqui? Por exemplo, casa e construção, aluguel de máquinas para obras. Tem um efeito no mercado que é bem conhecido, que é o efeito batom, né? Na crise, quando você não pode ir lá comprar um item novo, você conserta, né? Então, o serviço, ele se expressa muito aí. As pessoas não estão construindo ou reformando apenas por uma questão só de necessidade, mas de tendência mesmo. É uma tendência. Fala um pouquinho de tendências. Quais são as tendências do momento? Como eu citei, entretenimento e lazer é uma tendência que a gente vem observando. Hotelaria Quando e turismo. Quando você fala em lazer, você fala o quê? Para a gente dar um exemplo mesmo. Você fala o quê? Sei lá, lojas de jogos, essas franquias de bares, que eram negócios que antigamente você não via em franquia, né? Hoje eles estão nascendo e estão crescendo. Segmento de esses plays para crianças, infantil. Então, são... A hotelaria, ela já é dentro de... Só que ela está segmentada separadamente, mas ela também caracteriza entretenimento e lazer, né? Um serviço que você falou, uma coisa que você falou interessante aí, reforma, por exemplo, reforma de casas e tal. O que é um serviço franqueado de reforma? É uma empresa que faz reforma, ele abre uma franquia? Existem empresas que fazem reforma, existem empresas que... locam equipamentos para obras, por exemplo, um empreiteiro vai fazer uma obra, ele não compra equipamentos, mas ele loca. Então, nós temos grandes redes no Brasil, posso citar, inclusive. Pode citar. Nós temos a Casa do Construtor, por exemplo, é uma grande rede no Brasil, com mais de 200 operações, está presente, salvo engano, em todos os territórios do Brasil, e é uma rede que loca
equipamentos para obras, né? Equipamentos de porte menor para obra. E vem crescendo muito. Tem oficinas, esse tipo de oficina para carro, né? Você já deve ter ouvido falar em negócios que casam operações, como oficina com salão de beleza, né? Lava Jato com salão de beleza. As pessoas querem serviços mais fácil, né? Querem rapidez. Isso tem aí tem um impacto? A gente viu, tem um outro gráfico que nós fizemos, que a gente tem aí um aumento em 2017, em comparação aqui já 2016, um aumento aqui na geração de 1% na geração de empregos, né? Não é um aumento, isso aqui é trimestre comparado com trimestre, é o segundo trimestre de 2017 comparado ao segundo trimestre de 2016. Não é um aumento tão grande, mas no momento de crise em que a gente teve o aumento do desemprego, esse setor empregou mais. O que é que leva esse setor a ser um setor que emprega mais em um momento em que o desemprego está aumentando? Eu acho que a própria capacitação que ele traz, né? Porque existem muitas redes que capacitam pessoas que não têm nem nível técnico. Então, ele, além de criar, ele está desenvolvendo pessoas, né, dando treinamento. Por exemplo, a gente estava falando de restaurantes, né? Muitas redes franqueadas trazem pessoas que nunca tiveram um treinamento técnico ou nem um nível médio e capacita essas pessoas como garçom, como atendentes, como recepcionistas, né? Então, me diz uma coisa, o lugar onde é feito, onde é aberto esse negócio, a gente está falando aqui de negócio, mas nós não estamos nos referindo apenas ao comércio varejista, né? Tem esse negócio de serviço, mas tem também um lado indústria. Então, a questão do ponto da instalação do negócio, ele é essencial? É essencial. Só voltando a um aspecto que eu acho que é relevante a gente falar aqui, a gente tem uma tendência que 2018, comparado a 2017, no mesmo período, há um crescimento de 1,2. Então, 2018 apresenta um crescimento ainda maior na taxa de empregos. Mas voltando à sua pergunta, o ponto, como a gente falou lá no início, é um dos principais itens que precisam ser avaliados se é viável ou não colocar aquele negócio. Porque não é porque o teu negócio ele é muito bom que ali naquele lugar tem demanda. Então, é preciso fazer um cruzamento. Você sabe que a gente, quando dá um treinamento para um novo franqueado, para a escolha do ponto, a gente identifica características de geopolítica, de georreferenciamento, onde você avalia até o lado da rua que é melhor, né? Se é centro-bairro, se é bairro-centro, se o consumo daquele produto ou daquele serviço, ele vai ter uma tendência mais no fim de tarde, mais no início da manhã e assim por diante. Chega a esse nível de detalhamento. Chega a esse nível de detalhe, porque isso é fundamental para o sucesso do negócio de quem está empreendendo. E quem chega não tem essa experiência. Agora, o franqueado tem uma série de compromissos. Quer dizer, você está falando aqui dos compromissos do franqueador de passar a sua expertise, né, de passar o seu conhecimento para quem está querendo abrir negócio. Agora, o franqueado tem uma série de exigências. E eu já ouvi de alguns franqueados no comércio aqui da cidade que, às vezes, essas exigências são muito grandes. Essa questão de o ponto tem de ser igual, você tem de ter todo um treinamento específico para os funcionários, você tem um royalty, né, uma taxa, um percentual do seu retorno que você paga para o franqueador. Como é que é esse lado aí né, essas exigências aí? Elas não estrangulam, não podem estrangular em algum momento o negócio também? Eu acredito muito que isso é fundamental, isso minimiza muito o risco para o franqueado. Quanto mais blindado e mais fechado, menos risco. O que eu ouço muito na minha rede, franqueado que chega e fala assim, não, mas eu queria experimentar isso aqui de um outro jeito, né? Você tem lá uma cor que é rosa, que precisa ser usada no rosa. Aí ele fala, não, eu gostaria de experimentar o laranja. Se você não tem essa experiência como franqueador para passar para o franqueado, como você vai se comprometer com ele de dar um aval para uma mudança que você não testou, não experimentou e não sabe como isso vai se refletir no negócio dele? Então, acho que é importante que ele tenha um perfil que se adapte a essas exigências do franqueador.
Não tem muito espaço aí para você mudar. Não, eu quero fazer, vamos falar aqui de uma rede, eu quero fazer um McDonald's azul. Não, o McDonald's é vermelho e laranjado. Né? Isso tudo já foi testado. Eu estou pegando aqui o maior sim. É a moeda do mundo, né? Mas eu acho assim, não é tão blindado a ponto de não existir comunicação, né? Eu acho que uma rede integrada, uma rede que tem essa via de mão dupla, os melhores projetos das redes vêm do próprio franqueado. O franqueado traz uma ideia, o franqueador absorve, estuda, analisa, avalia e então experimenta e depois coloca em prática. Depois ele assina embaixo para dizer se vale a pena ou não fazer. Porque algumas franquias podem realmente fazer com que o negócio... O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O negócio é grande e a pessoa decide franquear ou o fato de franquear faz com que o negócio cresça? Como é que é isso? Olha, existe uma tendência em franquias muito importante para o cenário econômico do crescimento, que são as franquias multiunidades, né? Porque esse impulsionamento grande também não se deve só à qualificação do setor, mas à busca do setor por crescer por meios alternativos. Então, as franqueadoras, elas passaram a olhar para o interior e viram lá uma oportunidade de crescimento, passaram a olhar para o seu franqueado, bom franqueado, e falar, poxa, esse cara é bom, por que eu vou buscar um outro se eu posso fazer com que ele mesmo cresça e então eu vou multiplicar o número de unidades com um bom franqueado? Para ele. Você falando aí de buscar o interior, a gente tem um outro gráfico onde a gente mostra a distribuição das franquias no país. Eu queria que você explicasse, pode ser meio senso comum que 88% delas estejam no Nordeste, agora, no Sudeste, desculpa, no Sudeste, Nordeste é o segundo menor, né? Sul é o menorzinho, Nordeste 4%, Centro-Oeste 6%. O que é que faz essa distribuição? O que é que caracteriza? Por que ela acontece dessa forma? Por que o Nordeste, e sim, o Sul é o menor, inclusive, em termos de quantidade de franquias? O que é que faz com que seja assim essa distribuição? Você acha que é natural que o crescimento tenha acontecido mais pelo número de cidades e localidades no Sudeste, né? As grandes e principais redes estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, né? Mas a gente percebe uma evasão aí para o interior do país, onde se você avaliar, por exemplo, o número de crescimento de lojas especificamente no Centro-Oeste, a gente teve um crescimento agora em 2018, no primeiro semestre, olhando o segundo trimestre de 2018 especificamente, a gente teve um crescimento de 11%, quer dizer, 3 a 4 pontos acima da média nacional. Então, a nossa terra ainda é uma terra de oportunidades. O que acontece é que esse é o estágio atual, né? É o que nós temos hoje. E aqui é onde nós temos oportunidade para crescer. E você tem redes locais, por exemplo, no Nordeste tem supermercados, redes de supermercados muito locais que só estão lá. Tem. Redes de farmácia que só estão lá. Como é que é no Sul? Tem aí uma característica cultural? O Sul é um lugar, inclusive, se a gente pensar em propriedade rural, de pequenas propriedades, pequenos agricultores, mas coisas muito características do lugar. Tem a ver com essa característica cultural do lugar? Eu acho que isso é natural em todas as regiões, sabe? Exceto o Sudeste, que pega uma concentração muito grande de redes que são precursoras do sistema, é muito natural que as franquias, que as marcas nasçam claro que com essa característica regional, enfim, e elas comecem a crescer em torno de si mesma, né? Comecem a crescer na sua região. Então, é natural que uma rede que nasceu no Centro-Oeste, ela passe a crescer mais e ganhe uma capilaridade maior ali. No Sul, a mesma coisa, no Nordeste, a mesma coisa, né? A gente tem várias redes aqui da nossa região do Centro-Oeste que hoje já ganharam no cenário nacional, né? Cláudia, 2 ou 3 sugestões para quem quer abrir algum tipo de negócio, seja ele comércio, serviço ou indústria, e está em busca de uma franquia. Sugestões que façam com que ele obtenha sucesso. Por favor, né? Por favor. Vou assinar. Olha, repetindo o que eu acho que é relevante, realmente, quando você busca um negócio, não só no segmento de franquias, mas em qualquer negócio, você buscar algo que você se identifica, né? Tem que lembrar que sucesso
só acontece se você estiver dia sim, no outro também, à frente da gestão, né? Ninguém tem sucesso em negócio que não está ali de olho. E para você fazer todos os dias a mesma coisa, é fundamental e necessário que você faça algo que você se identifique e que você gosta. Então, quando buscar, realmente dar um holofote para as áreas que você mais tem interesse. Depois, quando você estiver procurando uma rede, definido o seu segmento, comece a fazer o comparativo entre as redes, o suporte que uma rede dá, o suporte que a outra dá, né? Normalmente, as taxas de franquia, elas são diretamente proporcional à entrega também, proporcionais à entrega, né? Se você paga muito barato, às vezes, uma taxa de franquia, você pode desconfiar, né? Porque por que eu estou pagando tão pouco? Será que a entrega vai ser igual? E uma outra dica bem legal, além de conversar com o franqueado, né, porque é importante você conhecer os franqueados da rede, saber o nível de satisfação. A gente orienta muito que busque franquias que tenham o selo de excelência da ABF, que é uma chancela concedida pela ABF, que é muito importante. Mas conhecer o negócio em si, na prática, né? Passar um dia, experimentar, viver a experiência de ser um gestor ali no dia a dia de uma operação, para então tomar um passo que depois um bom advogado pode te ajudar olhando o contrato e ver se está tudo dentro dos conformes e dentro da lei. Mas eu acredito muito nessa avaliação mesmo. Prévio, um trabalho anterior, um dever de casa. Isso. Tem que fazer. Tá certo. Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada, Antônia. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar ou indicar esse programa para alguém, acesse a página da TV na internet, senado.leg.br/TV. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.